Raríssimos, feliz ano novo, René Paula Júnior falando, e aqui contando com uma dose gigante de otimismo, que o telefone, meu smartphone, fique preso no painel e sobreviva, né, a sequência de buracos e lombadas, etc e tal, sem sair voando, né, interromper e abortar essa gravação improvisada mais uma vez. Já aconteceu uma vez ou outra aí. E acho que essa questão do otimismo, ainda mais que é ano novo, é a pauta desse Roda Avisa inaugural. Por exemplo, o meu sensor de ré é um pouco pessimista e ele sempre acha que o mundo vai acabar quando ainda falta meio metro para acertar a parede. Então eu já aprendi a levar isso em conta, então desculpem o escândalo da maquininha. Mas vamos voltar aqui para a questão do otimismo. Algum tempo atrás eu comecei um blog, vlog, chame como você quiser, chamado Leia Vale a Pena. Qual era a ideia? Se eu por acaso estivesse lendo algum livro que eu achasse que vale a pena compartilhar, que de repente outras pessoas poderiam gostar, eu gravava e continuo gravando e continuarei gravando um review indicando por que eu gostei daquele livro, dando o link para o livro e tal. E aí, um dos livros que eu recentemente indiquei, até faz um certo tempinho, que chamava, como é que era, o quê? As 7 Leis do Pensamento Mágico, alguma coisa assim. Não é nada esotérico, não é nada Pablo Castanheda, não é nada, não, pelo contrário. Né? É um livro bastante divertido, mostrando como, quer queiramos, quer não, né, o nosso sistema operacional, ele é pautado por pensamento mágico. Então, vai fazer o quê? Né? A história toda da racionalidade é recente. Começou aí? Sócrates, sei lá, 2.500 anos atrás. Mas a gente tem alguns milhões de anos de história antes disso. E nesse meio tempo, o que se consolidou como nosso sistema operacional é o pensamento mágico. Né? Então a gente são 7 princípios, eu não vou lembrar de cabeça, mas um deles, sem dúvida, era o otimismo. E aí ele coloca um ponto interessante, dizendo o seguinte: sob qualquer ponto de vista, o otimismo é um delírio, porque o otimismo significa você acreditar ou você contar com um resultado que probabilisticamente é pouco provável, né? O otimismo é você contar com, sei lá, algum tipo de trégua, algum tipo de milagre que realmente não está no radar. Ele conta que, e aí isso para mim foi bastante importante, ainda mais que quando eu era criança, garoto, eu gostava do Spock, porque o Spock parecia aquele cara sereno, né? Parecia ter uma certa serenidade. Eu falei, olha, a racionalidade perfeita é depressiva, porque se você não tiver um pingo de otimismo, se você for absolutamente racional o tempo todo, você nem levanta da cama, porque, né, o desenlace disso tudo todo mundo sabe qual que é. Então, que bom que nós nós temos esse potencial para o otimismo. Se esse potencial, por acaso, entra em colapso, entra em crise, você entra em depressão. E eu acho que eu já vi isso de perto, graças a acontecimentos abundantes aqui perto e mais longe. Mas vamos voltar à questão do otimismo. Então, vamos assumir, né, que o otimismo, por mais questionável que seja, por mais irracional que seja, ele não só é parte da nossa natureza humana, mas como ele também é fundamental para que a gente faça coisas, sobretudo porque a nossa capacidade de avaliar o que é possível, o que é impossível, é limitada, é muito limitada. Muitas vezes a gente não é nenhum, né, ser onisciente. Então a gente está vendo de uma perspectiva muito peculiar, muito singular. O que a gente vê é muito pouco elemento para tirar com qualquer conclusão. Então, realmente, o otimismo não só assume que o nosso pessimismo, em princípio, pode ser equivocado, né? Ele parte desse princípio. Eu acho que tem uma certa humildade nisso. Olha, parece impossível, mas pode ser uma falha minha, eu que posso não estar percebendo as reais possibilidades, né? Então,
vamos imaginar e vamos partir desse princípio que o otimismo é sim uma força motriz, né, que nos leva a estender o limite do que é possível, que nos leva a sair da cama, que nos leva a várias coisas, né? Mas tem um outro aspecto do otimismo que para mim me preocupa. Deveria haver outra palavra para isso, deve haver, certamente há. De novo estou assumindo aqui a minha limitação em termos de visão. Deve haver um outro sinônimo melhor para otimismo, que é o seguinte, que é achar, vamos pensar, otimismo 1, eu vou fazer uma coisa absolutamente insana, acreditando de uma maneira bastante otimista que isso pode dar certo. Ok, isso é um tipo de otimismo. Outro tipo de otimismo é você falar, eu não vou fazer porra nenhuma porque as coisas talvez melhorem sozinhas, né? Ou eu só quero ver o lado bom da vida, ou eu só quero ver vídeo de gatinho, ou eu só quero seguir no Pinterest, no Instagram, seja lá onde for, as coisas legais e eu vou cuidar do meu, que vai tudo se resolver. Isso para mim não é exatamente otimismo, né? Isso sim para mim já começa a ultrapassar, não é nem pensamento mágico, isso já começa a beirar ali no limite da sanidade mental, porque não preciso estudar termodinâmica para saber, né, que a entropia luta contra nós, né? As coisas não se organizam assim de boa vontade, né? A tendência geral é que as coisas degringolem. Então imaginar que miraculosamente as coisas, sem nenhuma intervenção sua, sem nenhum esforço seu, sobretudo algum esforço irracional, né, corajoso, ousado, bold, elas vão, aí isso começa a me preocupar. E aí entra na questão de tech, que eu acho que é a questão que nos interessa aqui, que é a questão do digital, que faz algum tempo que surgiu o termo cyber-otimista, né, o otimista cibernético. E aí eu acho que temos um problema, né? Temos um problema. Primeiro, quer dizer, eu não preciso fazer muito esforço para perceber que anos e anos de cyber-otimismo não resolveram muita coisa. O Trump está aí, fake news está aí e tal. Então você pode ser otimista quanto você quiser com relação ao cyber, que não está rolando. Mas o que me incomoda um pouco nessa questão, vamos imaginar que haja dois tipos de cyber-otimista. Um cyber-otimista que resolve criar uma startup desafiando alguns gigantes. Vamos supor, eu vou criar uma plataforma para desafiar o Messenger, eu vou criar o WhatsApp. Eu sou completamente insano, eu acho que o WhatsApp vai por alguma razão qualquer desbancar o Messenger. Pô, que bom que alguém teve esse otimismo. Era uma decisão aparentemente insana, mas funcionou, né? Então esse é um tipo de otimismo da ação, né? O otimismo do arrojo, o otimismo de apostar numa zebra, né? Então esse tipo de otimismo, mesmo que em grande parte dos casos não dê em nada, e startups estão aí para mostrar, sei lá, acho que 19 em cada 20 vão para o saco, mas pelo menos uma salva a pátria, né? Então, sei lá, no geral, e com esse otimismo, em média, a humanidade ganha. Não em termos individuais, né? Muitos vão quebrar a cara, mas em média, né? Imaginando que essa inovação vencedora tem um impacto social positivo, né? O que nem sempre acontece, o que também vem sendo comprovado again and again, como se diz em inglês. Então, na média, saímos ganhando. Mas o cyber-otimismo que acha que tudo vai se resolver sozinho, né? Mais ou menos como aquele otimismo da mão invisível do mercado, ou agora é a mão invisível da inovação, né? Esse otimismo de achar que deixa que as coisas vão se resolver, ou que tudo vai tomar um bom rumo, ou que ficar achando que a gente está indo rumo à humanidade 4, 5.0, sei lá quantos, ou que tem algum paraíso nos esperando, esse tipo de cyber-otimismo passivo, esse cyber-otimismo de sofá, esse cyber-otimismo de palestra, meus caros, eu acho que não só é delirante, como é de uma irresponsabilidade brutal, porque inibe justamente a ação. Fala, não se preocupem, vai dar tudo bem, né? É como se
na hora de comprar material escolar para o seu filho na pré-escola, né, no jardim da infância, você, ao invés de comprar uma tesoura arredondada, você compra uma tesoura daquelas de alfaiate. Você fala, vai dar tudo certo, meu filho é esperto, meu filho é inteligente, Deus protege, não vai acontecer nada, tal. Bom, imagina um jardim da infância cheio de tesouras afiadas. Pois bem, às vezes o digital é um pouco isso. A gente, nesse otimismo com relação à própria natureza humana, no otimismo com relação ao funcionamento da economia, né, ou então dos interesses da política, tal, o excesso de otimismo com relação a isso, mas esse otimismo passivo, esse otimismo contemplativo, esse otimismo que para mim é mais uma questão de fé do que qualquer outra coisa, eu acho que ele é danoso. Eu acho que agora, inclusive, é tarde demais para reverter alguns estragos desse excesso de otimismo, né? Então, quando você lá atrás, recentemente agora, eu tinha provocado ou incitado uma discussão sobre tecnologia numa das redes, e um dos comentários foi, não, a privacidade já acabou, vamos conviver com isso daqui para frente. Eu falei, não, para, não, né? Esse tipo de... É como se fosse essa ausência de reação, para mim parece um equivalente sociológico da AIDS, é quando o corpo não reage mais a qualquer infecção oportunista, né? É como se a gente estivesse realmente entregando os pontos e esperando que, né, alguma mão invisível, o máximo que eu tenho visto de mão invisível é mão invisível surrupiando, né? E agora se tornando cada vez mais visíveis graças a Lava Jato, etc. e tal. As mãos invisíveis do mercado são aquelas mãos, às vezes com um dedo a menos, inclusive. Então, meus caros, estou quase chegando aqui no trabalho. Obrigado pela companhia, esse é o primeiro Roda e Avisa do ano. Mas a questão é a seguinte, eu desejo a vocês... Olha, eu estou vendo um ônibus aqui na minha frente, todo colorido com LED, está parecendo é o ônibus do Papai Noel. Olha que engraçado, vocês já viram isso? Alguma componente de ônibus é bastante otimista, inclusive. Mas desejo a todos uma dose irracionalmente salutar, né, de otimismo construtivo ou de otimismo que aposta, né, nos resultados mais improváveis, sobretudo aqueles que beneficiam a todos, e torço de coração para que você não seja prisioneiro, né, vítima ou mais um zumbi do cyber-otimismo automático, daqueles que acham que tudo aquela coisa meio Bob Marley, everything's gonna be alright. Não, mas nem fumando muita maconha, não é isso que tem funcionado, é só olhar em volta, né? Como é que é possível que a gente tenha o Trump tweetando, não sei se alguém, aliás, hoje de manhã o Trump tweetou uma barbaridade tão colossal que acho que foi isso que inspirou esse episódio de hoje, né? Que ele tinha o botão nuclear dele é maior do que o botão do coreano, não só é maior que o botão do coreano, como funciona melhor. Uau, né? Fálico, Freud explica. Então, como é que a gente chegou nesse ponto, né? Como é que a gente dormiu no ponto? Como é que a gente deixou isso acontecer? Né? Cadê aqueles otimistas achando que, né, as redes sociais e o jornalismo, o cyberjornalismo, sei lá que diabo, jornalismo cidadão, ia levar a gente para algum lugar melhor? Não funcionou. Raríssimos, vou aproveitar aqui o farol vermelho. Grande abraço e um ano melhor para todos nós. E não só, mais do que isso, vamos aproveitar esse ano para fazer o futuro melhor, tornando o presente melhor. Acho que se tem algum critério, na verdade, esse é tema para uma outra digressão, até que ponto a felicidade individual é um bom critério. Eu acho que não, mas acho que o legado que a gente deixa, ou quanto a gente melhora o mundo, acho que é um critério maior. Você vê que eu sou otimista. Grande abraço. E agora eu não posso desligar, o carro está em movimento, mas também faltam aproximadamente 123 metros
para eu chegar na garagem do escritório. Então, desse otimista aqui que não para de apostar no improvável sucesso do seu conteúdo de nicho, feliz 2018 para todos nós, e chegamos. Grande abraço.